Boa tarde, meu nome é Pedro, sou estudante de licenciatura em Educação no Campo e hoje vamos ter uma aula de filosofia com o tema A Indústria Cultural e a Cultura de Massa. Na visão de Hannah Arendt, ela publicou um livro em 1961 chamado A Crise da Cultura. A cultura deixa de ser um aspecto de identidade e passa a se tornar um entretenimento fútil. Não entenderíamos o teatro como um acúmulo cultural, e sim uma válvula de escape no final de semana. Na visão de Ana, então, a cultura de massa ela tende a diminuir o conteúdo crítico e a qualidade estética, se transformando numa coisa massificada. O caso contrário não serve para o mercado. Essa massividade ela deve ser feita no contexto assim de interação de vários povos, né? Várias culturas diferentes, elas têm que aceitar algo em particular, como por exemplo a cultura de massa, né? Ela deve promover uma certa igualdade. Para uma música fazer sucesso, ela deve ser adequada. Por exemplo, o funk, deve-se tirar a pornografia do funk, né, para ela ser considerada uma cultura de massa, porque se for deixar o funk na forma original dele, nem todo mundo gosta, né? A cultura de massa também ela promove uma falsa consciência da realidade. A indústria cultural, né, ela tem a dialética do esclarecimento, a razão instrumental. A diferença entre cultura popular e cultura de massa. Então, para a gente entender o que é cultura de massa, nós precisamos começar trabalhando a cultura popular, né? A cultura em si é o cotidiano em geral. Todo mundo produz cultura, manifestações artísticas, ritos, costumes e práticas. No entanto, a cultura popular, que é composta pela cultura de cada indivíduo, né, um conjunto de indivíduos, ela provém de qualquer manifestação artística e popular, danças, músicas, ritos, folclore, literatura e arte, onde o povo participe ativamente sendo o seu interlocutor. Se criam nas regionalidades, por exemplo, os CTGs, né, Centro de Tradições Gaúchas, bastante comum no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então é uma cultura de um povo, né, cultura raiz, mas ela é divulgada através da mídia, né, vamos dizer assim, tirando alguns detalhes, né, tirando algumas particularidades e englobando de modo geral que todo mundo tem a visão do gaúcho muito superficial. Não se fala dos lenços, da bombacha, qual é o sentido da bombacha, qual é o sentido da bota, a alpargata, qual é a origem da alpargata. São coisas assim que, para quem faz parte do CTG, para quem é desse costume, vai saber para que serve cada coisa. Mas na mídia é apresentado o gaúcho com aquele traje, mas ninguém sabe qual é que é a origem daquele traje, o que é o sentido de cada peça da indumentária gaúcha, né? E ainda, né, como exemplo de cultura popular, nós temos o folclore, é a obra de um povo que a cria, recria e perpetua. É aquele lance cultural, né? Aquela tradição que vai passando, né? E ela não muda muito, ela fica, os seus detalhes são preservados, né? E daí a gente tem uma terceira fase agora, que é a cultura de massa, é a indústria cultural e a cultura de massa.
Qual é que é a ideia da indústria cultural? É vender. Por exemplo, a televisão. A televisão, ela globaliza o futebol. O futebol de várzea é uma coisa. Aquele futebol que é apresentado na televisão, que aqueles jogadores milionários que recebem salários exorbitantes, aquilo já não é mais o futebol raiz, já é um futebol, né? É um comércio. Já virou... várias empresas patrocinam, enfim, virou um mercado. O esporte já virou um comércio, né? Da mesma forma, a música, né? Ela pode atingir o consumo de massas, né? E tentar tomar aquilo, um costume da população. Por exemplo, a novela é introduzida na sociedade de uma forma que as pessoas acabam criando um vício, uma dependência de assistir uma novela, né? Consequentemente, vira uma cultura de massa. Aquilo que é apresentado ali não tem nenhuma dinâmica cultural nem de um povo nem do outro. É simplesmente uma aglomeração de informações, né? É feito e reproduzido algo em série, algo somente para visar lucro, visar comércio, como a criação dos filmes também, né? Quem define as músicas? Quem define os super-heróis da Marvel, né? Quando tu tem vontade de ir no cinema para assistir um filme, aqueles filmes que estão em cartaz, na verdade não é tu que escolheu assistir aqueles filmes, é a própria mídia que te induz, né, a comprar daquilo que eles têm para vender. Os filmes, né, são investimentos milionários que visam lucro, visam comércio, né? A miscigenação de culturas. Então, basicamente era isso. Te deu para entender um pouco a diferença entre a indústria de culturas e a cultura popular, né? E era isso. Abraço.